E aí, seu capitalista malvadão que rala pra caramba pra ter o seu próprio dinheiro e os parasitas estatais virem te roubar e ainda te chamar de capitalista malvadão. Como é que você tá? Por aqui, Gabriel Pelissaro na área, e hoje nós vamos falar de uma putaria que tá acontecendo vinda do atual governo, que se dizia liberal, que se dizia que iria reduzir gastos e reduzir impostos, e agora tá vindo um tapa na sua cara aí. Você que é empreendedor, você que é investidor, parece que cada vez mais vai ser mais difícil de você conseguir a sua liberdade, porque o Estado cada vez mais vai vir aqui, ó, e vai sugar todas as suas energias, tá bom? Então a gente precisa falar disso e você precisa compartilhar essa mensagem, pra você falar com todo mundo o que tá pegando, beleza? Essa patifaria aqui que tá acontecendo, que é um tapa na cara de quem gera valor neste país, né? Então vamos lá. Guedes, o ministro comunista que se dizia liberal, diz ser inadmissível rico não pagar imposto sobre dividendo. E agora o trabalhador será desonerado, né? O que é rico pro governo? A gente tem que começar a questionar isso, tá? O que é rico pro governo? Tá? Vamos lá, a gente vai falar sobre isso no decorrer aqui desse vídeo, pessoal. Então, olha só. Aqui, ele fala, né? É inadmissível o bilionário que recebe dividendos todo ano e paga zero sobre dividendo, disse Guedes ao participar da reunião mensal da Comissão Temporária do Vírus no Senado, né? Só que será que isso aqui é só para bilionário? Não. Você que é classe média, meia bomba aqui no Brasil já vai se lascar, né? O rico, o pobre nos Estados Unidos é o classe média aqui do Brasil. Então, você vai ser afetado nisso também, tá? Se você é classe média, média alta, que não é grandes coisas, né? Vai ser afetado. Então não é bilionário, não é mega rico. A gente tá falando aqui de assim... Você vai entender a patifaria desse governo maldito, né? Esses parasitas aqui, velho. Então, aqui ele fala que na segunda etapa da proposta da reforma tributária, apresentada pelo Ministério da Economia, nesta sexta-feira, então propõe a tributação de dividendos distribuídos à pessoa física em 20%, com isenção para até R$20 mil recebidos por mês, de acordo com a apresentação divulgada. Isso aqui, pessoal, ficou meio nebuloso, tá? Isso aqui ficou meio nebuloso, porque parece que não vai ter essa isenção, tá? Parece que isso aqui é só para quem é empreendedor, né? Para quem é empresário. Você que vai receber dividendo de ações e tal, parece que isso aqui já vai ser cobrado os 20%. Igual quando você investe em renda fixa, tá? Mas aí é uma questão que a gente precisa aprofundar. Por que eu levantei essa suspeita? Por isso aqui, ó. Nessa matéria diz o seguinte: tributação de dividendos. Quais são os possíveis impactos da proposta do governo para as ações? Aí ele fala, a isenção para o recebimento de até R$20 mil, que a gente falou na matéria anterior, em dividendos num único mês, que também já havia sido mencionada, contudo, valerá apenas para micro e pequenas empresas. Assim, quem receber dividendos de grandes empresas, mesmo que seja um pequeno investidor, pessoa física, terá seus dividendos tributados em 20%, independentemente do valor recebido. As propostas não foram bem recebidas pelos investidores, levando à queda aí, tal, de 1,7% do Ibovespa, né? Então, o Paulo Guedes, que está se mostrando mais comunista do que liberal, tá com essa proposta. E ele que já veio falar de nova CPMF, taxar transações eletrônicas, daí ele trouxe o Pix ali para taxar as transações eletrônicas, né? Então é o governo que mais está criando impostos e gastando, acho que na história aí dos últimos anos, né? Pelo menos desse milênio, né, pessoal? É uma loucura, porque a promessa era que fosse ao contrário, né? Então, pessoal, os dividendos representam participação dos acionistas nos lucros das companhias, né? Então, ações,
fundos imobiliários vão ser impactados, você vai pagar imposto sobre aquele valor que você trabalhou, ralou, foi lá achando que ia ter tua liberdade, porque você não pode mais contar com a previdência privada, com a previdência social, porque ela tá quebrada, uma pirâmide, né? Então você que acha que a previdência social vai quebrar, você estava investindo para ter sua liberdade, para conseguir sua liberdade financeira, ou mesmo se aposentar com segurança através dos seus investimentos, né? Aí o governo, ineficiente como viu que a previdência social estava quebrada, né? Não vai fazer nada para isso. E você que usou o livre mercado para conseguir se virar, já que você não pode depender do Estado, agora os caras vão te sugar aqui de novo, né? Então os caras vão te sugar. Você que está investindo em ações, fundos imobiliários, renda fixa já é tributada, né? Então você vai se lascar. Você que corre o risco, você estuda, você trabalha para conseguir o capital para investir, você se lasca pra caramba, aí vem um parasita estatal e fala assim: vamos roubar 20% dos lucros dele? porque a gente merece, né? Porque a gente merece. O que ele recebe em troca? Porcaria nenhuma. Mas vamos roubar ele mesmo assim, porque ele é trouxa, ele paga, né? Ele é passivo. Então a gente tem que acabar com essa putaria aí, pessoal. Vamos abrir a mente de mais pessoas. Tem gente que acha certo isso aqui, né? Tem gente que acha certo vir uma instituição quase que uma máfia e vir lá e te obrigar e te roubar, e as pessoas acham certo, elas apoiam isso. Então a gente precisa fazer um esforço para mudar essa cultura, porque o Brasil está sendo afetado, você já vai entender como, tá? Você já vai entender como. Então aqui a gente está falando que as ações vão ser afetadas, os fundos imobiliários também, né? Como diz essa matéria aqui. Então fundos imobiliários, gestores apontam para a incoerência na proposta do governo em tributar dividendos, tá? Eu já vou dar minha opinião sobre tudo isso. Então aqui Almedra também chama a atenção para a incoerência na distinção de tratamento de produtos atualmente isentos de impostos, ressaltando que os fundos imobiliários também são um veículo gerador de empregos para a indústria. Ainda que o mercado possa se adaptar, Possente vê maior prejuízo a fundos de tijolo, né, que representam o grosso da indústria e que já tem sofrido o impacto das medidas de isolamento social para a pandemia, também pelo movimento de alta de juros no Brasil. Com o fim da isenção tributária, fundos CRI começam a comprar novos fundos CRIs com taxas mais altas, mas o de tijolo não consegue fazer um trade do imóvel. Há uma diferença de liquidez na gestão de portfólios em um fundo de CRI e outro de tijolo, que não vai conseguir repassar esse custo ao inquilino. Então, aqui o Renato Jerusalme, Daniel Lemos e Risa A7 vem prejuízo à própria construção da indústria de fundos imobiliários. Escolha de boa parte dos investimentos que preferem delegar a gestão do que atuar diretamente no mercado. Então a construção civil também vai ser afetada nisso, né, pessoal? Hoje, o que sustenta a alta aí, boa parte da alta do mercado imobiliário são os fundos imobiliários, né? Construção de galpões e tudo mais. Muita coisa vem dos fundos imobiliários. Não é um cassino, pessoal. Isso tem um fundamento por trás. Você investe num fundo imobiliário de tijolo. O que é um fundo imobiliário de tijolo? Porque existem fundos imobiliários de tijolo, existem fundos que são contratos de fundos imobiliários, né? Então, mas falando aqui do fundo de tijolo, é um fundo que capta grana do mercado e ele vai fazer construção real de imóveis, né? Vai construir galpão logístico, vai construir prédios comerciais, vai construir shopping center. É construção de verdade, que você tá lá comprando cimento, concreto, tá contratando gente, né? Então, para mim, meio que perde um pouco do sentido, às vezes, de você investir num fundo desse, né, pessoal? Para mim, isso aqui não faz sentido, tá? É o governo desesperado, querendo roubar mais o dinheiro das pessoas e vão jogar agora esse pretexto que é taxar os ricos. Mas você não precisa ser muito rico para ser taxado, tá? Você que tem uma graninha aí, que ralou por um bom tempo na tua vida, já vai meio que se enquadrar nisso aqui. A gente não tá falando assim, você que recebe 10 milhões de dividendos por mês. Não, a gente tá falando de 20 mil. E pelo que eu entendi, você que investe em ações e fundos imobiliários nem vai entrar nessa isenção. Quem recebe essa isenção é o PJ. E aí eu quero falar também sobre essa questão do PJ
mais pra frente o quão isso é complicado, tá, pessoal? Eu vou finalizar e vou dar minha opinião, mas antes eu quero trazer mais duas matérias aqui pra vocês. Então, o governo quer cobrar 5% de imposto sobre valorização do imóvel. Meu Deus, cara, o governo, ele não para de criar imposto, é imposto atrás de imposto, né? Isso desestimula as pessoas. E aqui, né, enquanto o Brasil fica com essa putaria de cobrar mais imposto, de ferrar mais as pessoas, de ferrar mais os investidores, os empreendedores, vem aqui, ó, Samsung constrói fábrica na Índia em 6 meses para sair da China. Poxa, a Samsung podia estar construindo fábricas aqui no Brasil, se não fosse essa putaria toda, se não fosse essa tributação toda, essa instabilidade jurídica toda. Não, os caras estão indo para a Índia, porque o investidor grande, o investidor parrudo, ele tem o mundo inteiro para investir. O Brasil é lixo para eles, os grandes investidores. Então a gente vai, acredito eu, que se essas propostas passarem, eu acho que não vai passar, a gente vai afugentar, a gente vai afastar grandes investidores de trazer o dinheiro para o Brasil, né? É isso que eu vejo. O Brasil se desindustrializando e tal, e o governo não faz nada pra isso. Só quer ferrar mais e mais, sugar mais e mais, né? Tem mais umas matérias que eu vou comentar no vídeo de amanhã, que fala sobre a crise e tudo mais, e eu vejo que isso aqui prejudica também um pouco essa questão no Brasil, né? Ah, mas isso aí, Gabriel, é porque aí a fábrica vai reinvestir o valor, né? Então vai parar esses parasitas. E aí as fábricas vão investir o valor. Cara, por esse lado, tá, faz um pouco de sentido. Mas ainda assim, né, você teria que, para fazer isso, fazer como países desenvolvidos. Ah, mas o Brasil é o único país que não cobra imposto sobre dividendos. É, mas o Brasil também é um dos poucos países que cobra 50% de imposto sobre o consumo. Então, se você quer imitar os países que cobram imposto sobre dividendo e sobre renda, então diminua o imposto sobre consumo. O que o Brasil faz? Ele vai lá, cobra 50%, 60% do imposto. Quando você compra lá, você paga energia elétrica. Você paga, vamos lá, tua energia elétrica deu 400 reais. 200 reais é o custo da energia elétrica e 200 reais é pro governo. Então você já paga 50% de imposto em tudo. Aí mais renda. Aí agora mais de dividendo. Cara, quando vê você tá pagando 90% de imposto. Sobra 10%. Então você se mata de trabalhar e vem 90% do Estado e eles falam que não tem dinheiro. Não faz sentido. Deixa as pessoas gerirem os próprios dinheiros delas. Você tá entendendo qual que é a raiz do problema? Então, mas aí, Gabriel, agora o trabalhador vai ter isenção não de R$ 1.900, mas de R$ 2.500. Cara, isso aí é um outro problema, porque a inflação é um imposto disfarçado. A inflação é um imposto onde o Estado deprecia o seu poder de compra através da moeda da shitcoin estatal, da moeda estatal, no caso aqui é o real, né? Você percebe quando você vai no mercado, você vai em qualquer lugar que o seu dinheiro perdeu o poder de compra aí nos últimos meses e vem perdendo desde a criação, né? Então você percebe isso. Então a isenção que era de R$ 1.900 lá em 2005, por exemplo, até poderia fazer sentido. Hoje, o que você faz com R$ 1.900? É nada. O salário mínimo daqui a pouco tá batendo 1.900. Por quê? Porque essa isenção não é ajustada de acordo com a inflação. Então o salário das pessoas vai subindo, mas a isenção não. Então, mas vamos subir um pouquinho a isenção agora, para disfarçar que nós estamos ajudando o trabalhador e estamos ferrando os ricos, né? Quanto que é o rico? O cara que ganha 20 mil. Você acha que o cara que ganha 20 mil é bilionário? Pelo amor de Deus, né, cara? Tem que ser muito idiota pra cair numa putaria dessa aqui. E detalhe, então você que é PJ, porque muitas pessoas, para fugir do roubo estatal, abriam uma empresa e recebiam como PJ, para não ir na CLT. Então, isso era certo, não tinha nada demais, né? E você paga imposto. Então, quando você abre uma empresa, vai lá no Simples Nacional, é um pouco mais fácil de falar, né? Quando é lucro presumido e tal, aí é mais doideira. Mas no Simples Nacional, uma empresa, você vai pagar lá 15% de imposto. Então, tudo que você vai lá, 15% de imposto por aí pro governo. Legal, né? Ok. Só que agora você vai pagar esses 15% na PJ mais os 20%.
E aí você vai comprar uma coisa para a empresa, por exemplo, eu quero comprar aqui um computador para editar vídeo, né? A gente vai trazer editores de vídeo agora, a gente vai montar uma estação de trabalho que é robusta. Cara, sabe quanto uma placa de vídeo boa tá custando no Brasil? Enquanto lá fora tá custando $1.000, que qualquer fritador de hambúrguer do Mac ganha em meio mês, aqui a mesma placa de vídeo tá custando 13, 14 mil reais. Então você percebe qual que é a treta, pessoal. Então o dólar aumentou. O preço dessa placa em real aumentou, porque o real se depreciou. Aí você cobra 50% de imposto sobre essa placa. Quanto mais o real deprecia, mais imposto você cobra, porque é na porcentagem. Cara, e aí você cada vez o ambiente de empreender aqui no Brasil, de fazer acontecer, de trabalhar, fica pior. E aí no último vídeo eu falei lá do governo, esse governo liberal, que vai aumentar o Bolsa Família para R$ 300, acho que é, e vai ter que aumentar o imposto. Então parece que aqui, pessoal, o que acontece é o mesmo que aconteceu nos governos passados. Aumenta-se imposto sobre quem trabalha, sobre quem produz, sobre quem investe, sobre quem corre risco, sobre quem estuda, e parece que quem é recompensado é o cara que não produz nada, que recebe auxílio, mas não tem um programa que faz esse cara que recebe auxílio. Eu não acho errado o cara receber auxílio. Eu acho errado receber auxílio para comprar voto. Para comprar voto. Tá? Por medidas políticas, que é isso que tá acontecendo. Então esse cara recebe o auxílio, Bolsa Família e os caralho, pra quê? Pra ficar lá, nossa, esse governo ajuda esse pobre. Mas na verdade, se esse governo estivesse ajudando os pobres, ele estaria ajudando esse cara a empreender, a montar o negócio dele para ele gerar riqueza, para ele parar de depender do Estado. O que a gente vê aqui, pessoal, que está acontecendo diante dos nossos olhos, é que cada vez mais o Estado está deixando as pessoas mais dependentes dele e está deixando as pessoas que produzem mais pobres e mais saturadas. Está sugando mais. É totalmente o oposto de um governo liberal. Né? Quer aumentar imposto sobre renda? Beleza, mas primeiro abaixa sobre o consumo, caralho. Vamos copiar lá os países desenvolvidos que cobram sobre dividendos, que cobram sobre renda mais dos ricos. Beleza, mas copia dos países ricos também que eles têm um imposto sobre consumo de 4 vezes menor do que o Brasil. Então se é pra copiar, copia direito. Não que te convém. Essa que é a treta. Beleza? Então entenda que agora vai aumentar a isenção do imposto de renda. Porra, mas é o mínimo, porque isso já não vinha sido atualizado fazia tempo. A inflação já comeu esse poder de compra. Hoje R$2.500, R$1.900 não vai nada, cara. Qualquer pessoa que tem uma vida meia boca vai ganhar mais que isso. Porque o dinheiro não vale mais quanto valia, porque o Estado depreciou esse dinheiro, pessoal. Você tá entendendo a gravidade da treta? Então eu acho que a melhor solução, cara, por mais maluco que seja, é deixar como está. Como está tá ruim? Sim, mas sempre dá pra piorar. Porque o Estado tá precisando loucamente de arrecadar mais imposto. Só que isso não volta pra você, e quem paga isso é você. É aqui, ó, é um parasita aqui que não produz nada e só te ferra. Essa que é a treta, beleza? E aí a gente vê essas questões aqui, né? Empresas poderiam estar vindo para cá, mas a gente vê saindo. A gente viu montadores e tudo mais saindo do Brasil porque não vale a pena estar aqui, cara. E o país tem um potencial gigante, riquezas absurdas e tudo mais. Só que aqui a mão de obra na Índia é mais barata, né? Muitas vezes mais qualificada. Muitas vezes aqui você não vai ter essa putaria toda de questões de impostos, de insegurança jurídica. Você não sabe quem que vai entrar em 2022, se vai ser um governo maluco, esquerdista. É uma instabilidade no Brasil gigantesca. E o governo que se dizia liberal ainda faz uma dessa, né? É complicado, pessoal. Mas eu vou finalizando por aqui. Amanhã eu vou soltar um vídeo, tá? Mais ali de fundamentos e tal, das nossas análises, para falar sobre crise, tá? Mais alguns grandes economistas, grandes influenciadores falando sobre isso. E também, pessoal, quero soltar vídeo sobre você montar o seu negócio, empreendedorismo, marketing, para você fazer mais dinheiro enquanto ainda dá. Porque você tá vendo que a máquina pública cada vez está sugando mais as pessoas, pessoal. Então, como é que você, pelo menos, ameniza um pouco o efeito de tudo isso? Você aprende a escalar vendas, a montar um negócio, a fazer mais dinheiro, né? Você vai aprender a lidar com isso. Infelizmente, o que a gente pode fazer agora é brigar,
botar a boca no trombone, a espalhar essa mensagem e mostrar para as pessoas que isso aqui não é bom, tá? Isso aqui vai destruir riqueza, vai afastar investidores, vai deixar as pessoas mais desmotivadas de crescerem. Porque sempre tem um parasita sugando. Você vai comprar um leite, tem um parasita sugando. Você vai comprar gasolina, tem um parasita sugando. Você vai comprar um carro, tem um parasita sugando. É tudo você é sugado nesse país. E agora eles querem te sugar ainda mais. Então chega dessa putaria. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o like aqui embaixo. Deixa um comentário do que você achou dessas medidas aí. E a gente vai conversando. Um forte abraço. Até a próxima, capitalistas. Tchau, tchau.